Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast da série Mulheres. Esse é um podcast especial, faz parte da série Mulheres. Série Mulheres? Como assim? Deixa eu te contar um pouco sobre esse selo editorial idealizado pela editora Líder na minha direção. Faz toda a diferença quando a gente acredita na literatura. O selo editorial Série Mulheres, ele foi idealizado, construído nessa missão de trazer mais mulheres para a literatura. E isso para nós faz total diferença, porque nós conseguimos abraçar e acolher mulheres e suas publicações, tanto ligadas à história quanto às suas experiências de vida. E isso para nós dá uma força gigante. Então, agora você já conhece o selo editorial Série Mulheres. E o podcast Série Mulheres é aquele momento especial de bater um papo com mulheres destaques no mercado, com coautoras que fazem parte do projeto e outros profissionais que, claro, com muito carinho vêm bater esse papo, sempre trazendo inspiração e ensinamentos para que todos nós, todas nós, possamos aprender cada dia mais. Então, fica com a gente até o final. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, Jaqueline Teixeira. Ela tem um trabalho lindo no mercado, é psicóloga, é nossa autora, nossa coautora, tem uma história linda conosco. Jaque, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Série Mulheres e poder bater esse papo gostoso com você, né? Porque às vezes a sua agenda é tamanha, né? A minha fica ali dentro desse contexto, mas é tão gostoso trazer uma mulher que faz o trabalho que você faz e tem os resultados que você tem. Eu falo que é tão bom, né? Poder abraçar e acolher eh, a inteligência, o amor e a dedicação que você tem a cada projeto que você participa. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada por essa apresentação maravilhosa, né? Sua visão de mim, né? Me comove, me inspira mais, mas a gente, quando faz o que gosta, se expande, né? Pessoalmente, é, e também, né? Financeiramente, prosperidade, tudo, porque eu faço esse monte de coisa porque eu gosto de todas as coisas que eu faço. Então, não fico cansada, acho que você entende. Né? Então, é isso. Muito obrigada por essa apresentação e obrigada por estar aqui. Já fazem, acho que 5 anos que eu estou na Líder e tem sido um privilégio gigante poder compartilhar conhecimento e um pouco da experiência de fazer o que gosta através das participações como coautora e autora. Ai, que bom, Jaque. Assim você me emociona, não vale, hein? Jaque, olha só, vou te chamar de Jaque, tá? Ok. Eu acho que quando a gente traz profissionais que acreditam naquilo que fazem, a gente consegue se conectar. Então eu falo que é uma conexão de coração, de alma. Há quem diga que é clichê, há quem diga que isso não existe. Para mim existe. É algo que parece que faz parte. Parece que a gente consegue expandir de pessoas, expandir ao lado de pessoas assim. Então é assim que eu sinto quando eu vejo você, quando eu trago você para perto de mim. Eu acho que a gente está Perfeito. expandindo cada vez mais, sabe? E você tá com tanta coisa boa, tá florescendo de tal forma. E eu acho que trazer mulheres como você para realmente protagonizar a experiência, o cuidado e o amor faz toda a diferença na literatura, porque no final do dia você atende alguém, você escreve para alguém e você se dedica para alguém. E é gostoso fazer isso, né? Pela tua bagagem, pela tua experiência.
né? Hoje você atende o Brasil e fora do Brasil. Sim. Então, às vezes a gente fala: "Poxa, mas ser psicóloga, não é legal, ser psicóloga não tem a gente não alcança, o nível financeiro que a gente gostaria". Você vem quebrando tudo isso. Você vem mostrando, que quando a gente faz as coisas com amor, com dedicação, a psicóloga também é CEO, a psicóloga também é empreendedora, a psicóloga também faz as coisas acontecer, né, porque você tem uma expansão tanto em cursos, quanto em diversas áreas. Nós nos conectamos pela terapia do esquema, Foi. né, e foi ali a nossa primeira experiência que fez com que nós conhecêssemos a sua bagagem, a sua experiência, a sua dedicação. Então, eu não posso deixar de citar isso aqui, porque faz parte da tua história. E quando faz parte da história, a gente respeita e muito, Sim, sim. não é? Agora, me conta uma coisa, há quanto tempo, né, você atua no mercado como psicóloga? Eu sei que falar de idade não é legal, mas me Não, eu conta. falo com orgulho, gente. Tirando os, né, os problemas do envelhecimento para as mulheres, que na verdade não são problemas, né? São marcas do desenvolvimento da história. É, eu, eu sou psicóloga há 28 anos, psicóloga clínica, e desde que eu me formei, a minha segunda formação, a primeira é administração de empresas, eu comecei a atender. Eu saí apaixonada pela clínica, só que o trânsito de carreira, né, ele esbarra no medo e na insegurança, que é um sentimento comum nas pessoas, né? É, aquilo que é novo, que é diferente, principalmente se você está numa situação estável, né? Porque eu já, desde muito cedo, já ganhava bem, já trabalhava em processos de inovações, então dava medo de sair só para a clínica, porque eu tinha um padrão de vida e eu ia ter que me manter, né? E aí eu levei a carreira conciliando por muitos anos, somente em 2016 que eu fiquei exclusivamente com a clínica, e aí eu tive esse medo de ir para esse lugar de psicólogos que você falou, né? De que não ganha dinheiro, porque isso daí é o que muita gente fala, né? E não é verdade. E não sou só eu que sou uma psicóloga bem-sucedida, que cobra um valor de consulta igual o CRP fala, né? Da média para cima, né? Porque a gente tem um Conselho Federal que diz para gente qual é o valor mínimo, qual o médio, qual o máximo. E a gente deve seguir essas orientações se a gente quer um conselho forte, né? E tem colegas que não seguem, né? E é por isso que alguns não ganham dinheiro. Então, assim, tá ligado à autoestima, a mérito, a, a, a ser uma pessoa que também se autodesenvolve o tempo todo, né? Como eu vou atender alguém se o meu autodesenvolvimento está mais ou menos, eu não tenho coragem nem de cobrar o valor que o meu Conselho O Federal me devido, sugere, né, devido. Jaque? É porque eu estou com problema. Então, assim, as pessoas deviam atentar a isso, né? Quando escolhem um profissional. Faz toda a diferença o que você trouxe. E fica uma lição aqui, não só para os psicólogos, mas para todas as áreas. Uhum. O que mais a gente vê são pessoas nesse sentido. E eu falo que a gente precisa realmente valorizar o que a gente entrega. Quanto tempo vale a tua hora, né? Quanto tempo vale a minha hora, né? E saber que o tempo de alguém tem custo e saber que o tempo desse alguém é valorizado. Sim, os conselhos de todas as profissões, eles são muito claros, porque senão todo mundo explora o jovem Sim. profissional, né? Não que eu não atenda, que eu não apoie custo social, inclusive tem uma empresa que faz isso, né? Porque vincula desenvolvimento para você desenvolver em qualquer profissão, você precisa treinar, né? Você precisa ter os casos. Então, nessa situação, a gente pode fazer um valor social, mas tem que ser para quem precisa. Muita gente não precisa e pede. E aí a pessoa, o processo dela não vai fluir e não vai entregar para ela o valor todo dela, porque ela mesma está se dando um valor baixo. E E, tem isso na psicologia que as pessoas não entendem, né? Mas é muito importante falar isso, né? Se você ganha pouquinho e você vai investir em você, você pode pedir um custo social, porque aquele seu pouquinho é muitão no que você ganha. Aí o seu valor, você está dizendo, eu tenho um valor alto para mim. Aí a outra pessoa ganha um montão e pede o valor social. Ela está se desmerecendo. Não é só o psicólogo que ela está desmerecendo, nem o terapeuta, nem o analista.
ela está desmerecendo ela primeiro quando ela faz isso. E aí o processo não dá os resultados devidos, né? Porque você sabe que eu sou estudiosa de expansão pessoal, né? O meu forte, eu atendo, manejo muito bem depressão, burnout, que é meu doutorado, mas quando a pessoa passa pela melhora, eu trabalho a expansão pessoal, que é o que eu adoro. Que bacana, que delícia. Olha, e dentro da carreira, tá? Já que dentro da carreira nós enfrentamos muitos desafios. Eu sempre vou pontuar isso, não precisa fugir disso. E eu falo, enfrenta que é melhor, né? Porque Uhum. desistir é ruim. Enfrenta que é Isso. mulher, porque desistir dá ruim no final de tudo. Eu queria que você dividisse comigo quais foram os desafios que a Jaqueline Teixeira enfrentou. Cita um pelo menos. Eu falei de um na hora da transição definitiva, que era o medo, né? Mas é engraçado. É, eu sempre vou com medo, né? Depois de um tempo, às vezes pode demorar. Mas o que eu achei de pior no mercado quando eu decidi fazer a psicologia clínica foi isso. Isso que a gente acabou de conversar. Por isso que a gente convidou pessoas e fundou o Psicolite para poder minimizar isso na sociedade. Foi justamente a valorização do psicólogo. Eu estava numa carreira muito valorizada e eu queria ir para essa outra, né? E aí ela não tinha o valor devido. E assim, a gente tem que, às vezes, abandonar um pouco uma parte da vida, né? Os meus filhos estão grandes, mas às vezes eles dizem que eu podia ter estado mais com eles, né? Vou falar assim, vou compensar com os netos. Que delícia, que delícia. Mas são Quando escolhas. chegarem, né? É, quando chegarem. Mas são escolhas, né, já Sim, que eu falo sim, que estamos felizes. sim. E eu sempre pontuo isso para os meus filhos também, né? Ah, tá vendo? E isso também é uma cobrança, né? É um desafio que nos cobra. A Uhum, maternidade em si, ela nos cobra desde o início até o final. Eu fui uma mãe que no trabalho eu não tinha como sair para amamentar a criança, porque na minha época, né, não não se tinha. podia, não tinha esse espaço para a mulher. Então, muitas vezes, eu vou dizer algo aqui que vai tocar o coração de muita mãe, eu tinha que ir ao banheiro, eu tinha que levar aqueles tampões que a gente compra na farmácia, para colocar, né, nos seios, e eu ia até o banheiro e aquilo doía demais. Nossa, era uma dor horrível. E eu falo que muitas vezes a gente ali tinha que ir se cuidar dessa forma e a gente voltava com o coração partido, porque eu dizia assim: "Ah, o meu bebê podia estar aqui amamentando". Então eu acho que fica a dica também, a gente está aqui sempre falando de história, de equidade, fica a dica para as empresas pensarem nisso com carinho, a maternidade é importante. E você sabe disso já, Eu que você é passei, né, por psicóloga essas e dores. sabe disso, passou pelas dores e é mãe. Além de ser mãe, é psicóloga e deve também ter muitas pacientes com dores como essa. Sim, muitas. É um ponto importante. Assim, a gente fala muito assim, 84% dos brasileiros têm um problema de saúde mental. Só 5% pode acessar algum tipo de tratamento. Mas como a gente fala esse número, que leva a tanta coisa? Isso é um exemplo. Né? Você vive uma situação dessas, né? Hoje, a exceção 6 meses. Mas, gente, tem país que é 2 anos, né? Ah, não é possível de viabilizar. Como é que os outros conseguem? A gente consegue tanta coisa, né? E assim, eu passei por isso, eu lembro da dor no seio, você falou, eu voltei no tempo, assim, pronto, tá, né? Fui lá atrás e assim, passei pela mesma coisa que a minha filha mais velha, é, já tem 31 anos, então ainda não estava, né? Não era todo mundo, lembra que demorou um tempão para expandir, é uma briga, sai a lei, depois não sai e tal. Demora para todo mundo fazer, essas coisas difíceis. Mas sim, isso é um. Você acha que essa ferida não dói depois? Dói. Dependendo de como a pessoa enfrentou E essa leva situação? isso, né, adiante, Sim, né, sim, Jaque? E sim. dói demais. E uma coisa que eu acho que vai tocar também no coração das mães, eu me lembro foi quando meu filho não queria mais amamentar, porque como eu não estava presente, então chega uma hora que a mamadeira toma o nosso lugar.
E essa foi uma fase muito difícil para mim, porque eu chegava em casa, eu corria, tomava banho e eu queria que ele deitasse comigo e eu queria amamentar. E ele não queria. Vai Então dar era uma boquinha de difícil, nojo. é difícil. Então eu sempre pontuo, que nós enfrentamos muitas coisas para estar aqui. Sim, E quando a gente fala de estar aqui, é estar aonde você escolheu para estar, né? É aonde eu escolhi para estar. Mas são temas que são debates nos dias atuais. Eu tô dizendo de uma mulher que foi mãe aos 24 anos. Quanto tempo faz? Na minha vida faz muito, eu tô com 46. Então, eu tô dizendo e que a ainda gente dói, né? que a Esse é o gente ponto. precisa ajustar esse contexto, né? E Isso. que mais organizações olhem para isso, né? Que mais mulheres defendam isso, né? Então eu Sim. sempre pontuo porque é uma jornada solitária, né? Na carreira não é uma brincadeira. A carreira é sempre difícil, e a carreira rouba as pessoas da família, né? E hoje eu estou fazendo lá o doutorado em burnout, né? Doutorado fora do Brasil, mas é, o que que acontece? Não tem como aplicar medidas só na empresa que não solucionem a vida da pessoa enquanto que faz falta para ela. Muita gente tem burnout e as pessoas querem que a empresa solucione isso, mas e se tem um contexto de tempo, de vida que ela quer mudar, né? Quer viver diferente daquela rotina? Talvez em muitas situações a empresa não possa atender, mas pode pelo menos cuidar da saúde mental para que a pessoa saiba quando chegar essa hora, né? Porque o emprego serviu por 12 anos, era Sim, feliz pra caramba. O que que mudou? Mudou a pessoa, né? E aí, assim, várias medidas a gente vê as empresas tomarem e tal, e não soluciona. Porque essa solução é superficial, né? A empresa pode virar um paraíso, mas se o que o propósito da empresa entrega e se o propósito da vida da pessoa ficou diferente, porque por um tempo foi muito bom, significa que ela vai ficar infeliz. com certeza. E assim, por exemplo, essa coisa da maternidade que a gente acabou de falar, que muitas mães passam. Chega um determinado tempo que isso vem para a consciência de uma maneira, né, que é como se eu tivesse ficado revoltado com a empresa. Nada vai mudar aquela dor, né? Agora ela quer viver diferente. Não importa que é no segundo ou no terceiro filho, que é no neto e tal. E aí aquele modelo de trabalho não vai servir, né? E isso pode acontecer com uma mãe, pode acontecer com um pai também, porque a gente fala muito da mãe, mas, né? Por quê? Porque não tem como colocar na cabeça da pessoa que ela vai viver aquela condição, aquela rotina, se aquilo está doendo demais. Não existe. Às vezes a pessoa pede isso no processo terapêutico. Você precisa ficar ainda mais 7 anos. Então você vai ficar 7 anos doente. Porque você já descobriu que não dá para você mais aqui. E você vai insistir, né? Você vai ter sintomas, você vai adoecer. Não tem como, Né? né, Jaque? Não tem Não tem. como. É você realmente continuar fazendo a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado dentro da parte terapêutica. E isso Sim. você pode falar com toda certeza pelo trabalho que você realiza. Agora, uma coisa que eu quero trazer aqui, eu acho que é uma das suas especialidades, você sempre cita, que é o burnout. O mundo corporativo, deu um boom com o tema, né? Pessoas que de repente têm um colapso e paralisam. Como é que é isso, Jaque? Eu sei, porque sou leitora, sou estudiosa, mas eu queria que você trouxesse aqui esse colapso e a prevenção disso, É, a palavra em português é fritar, né? E que é arrepiante, hein? é assim, o cérebro fritou, né? Mas assim, uma linguagem bem chocante que vocês não vão esquecer, nunca mais vão se confundir. Quando a pessoa é, tem uma crise de burnout bem séria, ela realmente não consegue pensar direito, ela não consegue se organizar mais, ela não consegue fazer nada, ela se perde no metrô, é um negócio. E realmente o local de trabalho gera um desconforto gigante, gera fobia, gera ansiedade, gera tudo. E aí a pessoa, na cabeça dela, eu teria que ir.
E quando elas ficam muito tempo afastadas, elas querem voltar. Porque a gente tem um senso de utilidade. Só que elas não conseguem. É importante dizer isso. Elas não conseguem, elas vivem aquele sofrimento. Aí você está ajudando, né? Não tem como tratar burnout sem um psiquiatra parceiro, é impossível. Né? Tá ajudando, ela vai melhorar. A medicação é É importante. importante. E quando a pessoa começa a melhorar, ela vai ter que voltar para o trabalho, certo? Sim. Aí começa a piorar de novo. Mas não é porque ela Nossa. quer ficar em casa, é porque a ansiedade volta, o medo, como as pessoas vão vê-la. Tudo isso é muito Então ela, difícil. na realidade, ela volta com vários pré-julgamentos, Ela né? mesma faz, Ela mesma faz sobre ela. sim, Nossa, mesmo que que o difícil. ambiente, né? Porque muitas empresas colocam programas de reintegração, né? E que, claro, foram feitos por psicólogos também. São programas que querem que a pessoa fique bem, mas o fique bem é dentro da cabeça primeiro. E aí, às vezes, é por isso que eu falo, aí a pessoa volta e ela, quando volta, piora. Não é que ela está fazendo isso de propósito. Ela não, ela deveria fazer o quê? Um trânsito de carreira. Mas num estado assim, a pessoa consegue? Não, Não. ela não consegue sair do lugar ainda. Ela precisa de um tempo, né, para E se às vezes ajustar. um tempo maior do que é fornecido, por exemplo, o INSS. É. Né? Não adianta você dar um afastamento de 3 meses, Agora é lei, você vai né? com medo. Agora é lei algumas coisas, né? Eu não sei como tá o burnout, ainda não vi. Então, Mas esse tema é um tema que está sendo bem discutido, que eu sei. a saúde mental, sim, né? Tem a RN1 aí, a famosa, com Sim. algumas medidas e tal. Mas, assim, eu já vi empresas entregarem um serviço para a saúde mental para as empresas num app. Veja, é, gente, com todo respeito a todo mundo, a todo tipo de trabalho, né? Só que, assim, o psicólogo, terapeuta, analista é uma pessoa que acolhe o outro, né? Não tem avaliação do estado só por um questionário. Isso não existe, né? Esse tipo de acompanhamento é como que a gente, para cumprir tabela, né? Que a gente fala, né? Para inglês ver, para qualquer coisa, mas não é real. Se todo mundo for por esse caminho, né? Não, não vai resolver, não vai melhorar de fato, porque não vai entender de verdade o que está acontecendo com a pessoa, né? Ah, mas tem um monte de teste que a gente responde. Lógico, quando a gente está fazendo um teste, a pessoa que criou o teste pegou a estatística e é uma variável controlável. Né? Tanto que a gente tem que, para criar o teste, ter a variável não controlável para testar o próprio teste e tal. Mas numa coisa de contexto emocional tão gigante, que cada pessoa tem seu conjunto de valores, né? Que cada pessoa tem sua cultura familiar, né? E como que eu vou conseguir analisar essa coisa que é toda individual para saber se ela melhorou ou não, se ela está saudável ou não, sem a conversa com o psicólogo? Eu não acredito, né? E Precisa, né, Jaque? eu acho que tem que seguir de outra forma a aplicação da RN. E faz toda a diferença, Jaque, faz toda a diferença, até porque o que você está trazendo nos dias atuais, né, tem se tornado muito perigoso em todos os contextos, porque burnout pode também, esse paciente, essa pessoa, né, com um burnout, ela pode se suicidar. São N questões que a empresa realmente tem que ter profissionais que de verdade possam olhar para esse ser humano que está ali, que está fritando, como você acabou de dizer, porque assim, eu, O eu, termo eu, eu falo burnout é um tema tão, né? Você fala, mas o significado é um terror. Essa que é a verdade, não tem outra, né? Então acho que fica a dica, né? Fica a dica, fica o conselho de uma super psicóloga que atua no mercado com muitos profissionais, né? E eu acho que fica aí para a gente ter como base. Agora, e eu tô muito feliz, porque agora eu vou falar dos 2 livros também, seguindo aqui esse tema burnout, né? A gente tá com 2 livros, gente. Ela vai publicar 2 livros, não é um, não, é 2, tá? Um deles é sobre sonhos, mas antes de falar sobre sonhos, a gente vai falar sobre um tema que é chocante.
Eu não sei se na tua casa tem um adolescente que se mutila, eu não sei o que acontece, mas ela traz um livro escrito pela primeira vez no Brasil. É um tema chocante, que é a automutilação, porque ela muda uma família, ela muda a estrutura de tudo quando um adolescente, ele inicia esse processo, né, trazendo e descontando em si mesmo as suas emoções. E a mutilação é algo muito forte. Então, a Jaqueline me apresentou um trabalho, alguns meses atrás, que me chocou. E eu falei: "A gente precisa publicar. Venha, eu abraço, eu acolho, vamos seguir". Que é trazer uma jovem que já passou pelo processo e a Jaqueline, como psicóloga, conseguiu mudar e reverter a situação. E isso me chamou a atenção e eu passei a gostar mais dela por isso, porque eu sou mãe, tá, e não tenho, graças a Deus, nenhum filho nessa condição, mas sou acolhedora por aquelas que estão numa situação como essa. Porque se eu chorava porque o meu filho não queria amamentar, imagina vendo o meu filho se automutilar. Então, a Jaqueline traz um contexto, muito elaborado a partir de métodos e o trabalho realizado, que quando eu olhei gente, o livro já está comigo, tá. Quando eu olhei aí as imagens, as mães precisam acessar esse livro, os pais precisam acessar esse livro. Quando eu olhei as imagens que essa menina, ela trouxe, conforme a evolução e cura do seu processo de automutilação, quando eu olhei, impossível não chorar. Eu sou mãe, eu fiquei pensando na mãe dela. E eu falei, como essa menina conseguiu? Porque a minha fala era essa, como ela conseguiu? E eu fui olhando cada imagem. Em detalhe, as imagens foram desenhadas por ela. Não foi uma imagem que o nosso designer, na editora líder, criou. Não, foram desenhadas por ela. Então, acho que é legal trazer um tema como esse, porque ele confronta. E eu queria te ouvir em relação a isso, porque, assim, realmente mexeu Eu vou, comigo. eu vou dar um passo para trás para falar disso, porque muitas pessoas, né, é assim. Ela ficou sabendo desse livro porque eu tô como coautora num livro dela sobre depressão fantástico, com várias mentorias de depressão, e eu coloquei lá um capítulo sobre a técnica que eu usei com essa pessoa. E lá tinha uns desenhos melhores, mas os melhorzinhos, né? Tinha uns lá. E ela falou assim: já que é um desenho mesmo, é isso. Eu falei: é, mas não tem só esse. Né? E assim, o jovem que se mutila, às vezes ele é novinho. Essa paciente tinha 12 anos. Né? E se você chega num adulto e pede para ele explicar o que ele está sentindo, ele não sabe, como que a gente pretende que o jovem fale? Né? Para tirar do adulto é difícil, a gente primeiro passa por um processo de ensinar o que são as emoções para ele. E é muito comum uma pessoa adulta chegar e não saber. E quando eu vi aquela situação, né, às vezes a gente se depara com coisas, né? Talvez o desafio, né? Eu já tinha em níveis menores, né? Um pouquinho, uns 3 quartinhos, 4 aqui, que alguns fazem porque acham legal e tal, mas ali era muito, muito, muito intenso, com ideação suicida. Eu já tinha tratado de ideação suicida sem mutilação, outros casos, mas a gente precisa entender que se a pessoa adoeceu emocionalmente, né, ela não consegue expressar o que ela sente. Então, eu tinha que arrumar um jeito de ajudar aquela pessoa a expressar o que ela sentia. Não fui eu que fiz. Né? Eu não gosto disso. O terapeuta é só um catalisador. Né? A pessoa, ela é um catalisador para o indivíduo encontrar o que tem dentro dele. Né? Essa menina, sim, ela é uma artista, né? Mas ela estava doente, né, das emoções e precisava arrumar uma maneira. Como ela hoje em dia, né, altas habilidades, o povo brinca com outros nomes, mas toda pessoa com altas habilidades acaba tendo certa dificuldade emocional, porque ela é diferente do meio. Né? Então, aí dão vários rótulos e tal, mas assim, se tem altas habilidades, não adianta aplicar o teste na pessoa, porque ela é diferenciada já. Então, eu falei, tem que ter um caminho para ela. E daí
a técnica que eu usei foi o desenho e escrever, porque ela era boa nas duas coisas. E aí ela começou a se expressar. Então, ela começou a se expressar no processo terapêutico depois que ela começou a desenhar e escrever poesia do Ai, que ela que sentia, lindo. né? E eu ensino essa técnica no outro livro da Lívia, que eu sou coautora, né? Mas é Sempre os lindo, é psicólogos lindo. comprem, Gente, é lindo, né? é lindo. O que Porque a Jaqueline faz é lindo, de verdade. Eu falo que não é só você escolher a psicologia. Ela tem que estar conectada com o que você entrega. É mais que uma profissão, né, Jaque? sim, Mas continua, Jaque. não, e é isso. Eu acho que a técnica está no livro de depressão, lá, Mentoria Nacional de Sim. Depressão. E depois tem esse livro que, na verdade, o livro é da minha paciente. É óbvio que ela vai usar um codinome, pseudônimo, né? Que a gente faz isso para não se expor tanto, mas no final Preservar, é né, para se Jaque? preservar. Mas ela fez questão de escrever isso, para Linda. mim foi um sinal de que ela, de verdade, É. tinha atingido o estado de melhora sem volta para aquilo tudo, né? Eu me sinto assim muito orgulhosa, tá? De ser parte disso, porque é parte da evolução dessa jovem e parte da sua evolução como psicóloga também, de saber que o resultado foi mudar a situação, o comportamento de uma situação que, infelizmente, machuca muitas vezes. Eu queria Então, fazer um adendo aqui, quando claro, você falou, eu sou mãe, imagina as mães e pais. Assim, gente, eles foram muito presentes. Eles tiveram que mudar o jeito deles de se relacionar, né? Porque eles também eram fechados. Ela é, né, do centro-oeste do Brasil. E as pessoas, às vezes, e eles se esforçaram, eles não desistiram, tá? E assim, tem uma coisa sobre vida, propósito, carreira, que assim, não desiste, né? Não se desespera, porque óbvio que essa mãe, às vezes, falava comigo de manhã desesperada, né? Porque a vida tinha se automutilado outra vez. Isso não vai acabar, ela vai acabar se matando, né? Não aconteceu isso, e precisa de se dedicar para o seu emocional. Se o seu filho tem uma questão, né, ele está te mostrando algo sobre você que você precisa aprender e mudar, né, em isso é todos os importante, casos. né, Jaque? Sim. Isso é importante. Mas olha, dentro disso, eu falo que eu já fico feliz pelo ocorrido, pelo acontecido e saber que você é a editora a publicar pela primeira vez no Brasil algo nesse sentido, que vai conectar pessoas, que vai conectar outros jovens, porque a gente sonha com isso. A gente sonha que outros jovens possam se encontrar, Se inspirar. né, e se inspirar, né? E eu fiquei muito feliz quando a Jaque me trouxe, porque como editora, eu falei, gente, que legal isso, né? Porque a gente quer inspirar essa geração. A gente quer que essa geração deixe um pouquinho de lado, às vezes, o celular, para pegar a caneta ou o note e, claro, tá ali, ó, digitando algo, escrevendo algo para si próprio. Quando a gente fala série Mulheres, toda mulher tem uma história, é porque a gente está dizendo isso, que todos têm uma história. A série Mulheres é só um vínculo inspirador que marca o caminho, não só de homens, mas de mulheres também. Então, isso fica para nós, tá, Jaque? Jaque, eu fico aqui com você a tarde toda, se deixar. É verdade. Porque a gente Nem vamos aprende, a falar do livro de gente, sonhos. você, em toda conversa, em toda reunião, é uma aula. Sim. E eu falo que você faz isso com prazer, isso que é gostoso, porque você passa a ouvir alguém que ama o que faz. E você que não está escolhendo psicologia, está começando agora, pelo amor de Deus, tenha pessoas que você possa se inspirar. Tá aqui uma psicóloga que eu super recomendo, porque eu sei que pode mudar aí tua visão, tua maneira de ser, e faz toda a diferença, tá? Fica a dica para você. Já que mais uma vez quero te agradecer por estar aqui comigo, por fazer parte da série. E, claro, sempre trazer algo inovador. O livro que a gente vai lançar, que traz essa questão da automutilação, ele fecha um ciclo para nós também, e o início de outro, porque é trazer uma inovação dentro desse contexto, né? Então, só para você ficar anotado aí que em breve eu vou estar divulgando. Então, né? Olha, garante o seu livro, em breve você vai ter a chance aí de conhecer mais sobre isso. Agora, vou fechar com chave de ouro o nosso podcast hoje, e ela vai falar nesse fechamento do livro sobre sonhos,
tá? Olha só, agora é o fechamento, porque ela vai voltar aqui depois para falar desse livro. Então eu quero que ela solte, claro, um spoiler sobre o livro e na próxima vez a gente vai marcar para ela estar aqui com a gente para focar inteiramente nesse próximo livro. Bom, ela fica elogiando a psicóloga, né? Mas assim, para isso tudo precisa estudar bastante, né? E não é só uma abordagem, né? Porque senão não faz tudo isso de coisa. Tem que estudar um monte. E o livro de sonhos mora na psicologia analítica, que é do Jung, né? Escrito do Freud e tal, mas quem se aprofundou mais nesse tema foi o Jung, né? Foi uma especialização minha aí do Jung. Procure na internet, vai ser. O livro de sonhos ele vai, não é, ele vai trazer a visão dos sonhos no processo terapêutico. Então, assim, muita gente gosta de perguntar: sonhei com cobra, o que que é? Não é nada, depende da sua história, do seu dia, do que está te acontecendo, do que você está tendo de dificuldade. Então, quem que te ajuda com isso? Seu processo terapêutico. Mas o sonho, por si só, ele já traz o nosso tratamento no dia a dia. Por exemplo, você sonha, tá, anda cabisbaixo, muito trash na vida, e você sonha que está numa festa se divertindo. Isso é um processo terapêutico vivido pelo seu inconsciente para você ir para o estado de alegria. Porque o nosso corpo, né, nosso corpo não aguenta ficar só, então a gente chama esse de sonho compensatório, né? Ou você está com saudade de uma pessoa há bastante tempo e aí ela aparece no seu sonho. É a mesma coisa. É um sonho compensatório. E existe muitas formas que o sonho apresenta como solução de questões emocionais. Então, o Jung é a pessoa, né, é o teórico que ensinou a gente sobre os sonhos e nesse livro, né, que vai estar maravilhoso com certeza, quem lê vai aprender a olhar para os seus sonhos dessa maneira, terapêutica também, mas bom é passar no psicólogo. Estou escrevendo com muito carinho, muito amor. Convidei uma pessoa importante do mundo dos sonhos também para prefaciar, que é o Yuri Creme, vai fazer o prefácio para a gente, né? E é isso. Vai estar maravilhoso. Vocês vão poder se aproximar dos seus sonhos. E outra coisa que eu queria deixar já claro, né? Como eu disse, se o sonho traz informações para a gente do inconsciente, ele também ajuda a gente a se aproximar dos nossos sonhos que a gente sonha acordar. Então, é importante a gente saber entender os nossos sonhos, inclusive para ter mais eficiência, né, na nossa vida, nas nossas conquistas, nos sonhos que a gente sonha acordar. Ai, que bacana, Jaque. Gente, é impossível, né? A gente aprende muito, a mulher é um poço assim de conhecimento e isso é ótimo. Então, olha, eu finalizo aqui, né, com temas e abordagens aqui nas quais eu trouxe para extrair o máximo dessa psicóloga sensacional que faz parte da Editora Líder, como autora, como coautora também na série Mulheres, para que você também possa se conectar cada vez mais, aprender, se dedicar e, claro, sempre continuar inspirando aí o mercado. Fica conosco, compartilha, né? Estamos no Spotify, estamos no YouTube da série Mulheres. E olha, fica com a gente, apoia, isso faz toda a diferença. Um beijo e até a próxima.